Primeiro, eu queria agradecer muito o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, ter aceito o convite aqui do meu canal. Muito obrigado, deputado. Eu queria primeiro começar com uma questão mais leve, que é uma questão de vida pessoal, porque é o seguinte, eu fiz uma série era uma proposta de Museu de História do Estado de São Paulo e de fazer uma memória política do Estado de São Paulo, desde os anos 50 até os tempos mais contemporâneos. Eu entrevistei muita gente, e muitos do que foram exilados no Chile. O então deputado Plínio de Arruda Sampaio, numa longa, acho que a entrevista mais longa que ele deu na vida, conversamos 23 horas, né, em vários dias, 23, ele contou a vida dele e tal, foi muito legal, desde a época do governo Carvalho Pinto. Ele me disse o seguinte: olha, o Chile nos civilizou, eu aprendi a tomar vinho, disse ele, né? Porque aqui em São Paulo, naquele momento, no início dos anos 60, pouca gente tomava vinho. Aí, conversando com o Almino Afonso, que também foi para o exílio no Chile, aí ele me disse, numa longa conversa, o deputado Almino Afonso tem uma grande formação intelectual, né? Ele disse que, quando chegou ao Chile, a primeira casa que ele foi do Fernando Henrique Cardoso, e encontrou a dona Ruth lendo um livro, chama La Muerte de Artemio Cruz, do Carlos Fuentes, e ele nunca tinha ouvido falar em Carlos Fuentes e na literatura latino-americana. Ele aprendeu a América Latina lá no Chile também. Então, a pergunta que eu lhe faço depois dessa introdução, uma coisa um pouco diferente, eu sei que você saiu muito pequeno do Chile, com 2 anos e pouco, né? O que ficou do Chile e da América Latina de colonização espanhola na tua vida? Eu acho que a formação com a família da minha mãe, né? Mas como eu saí muito novo, pouca memória. E depois eu fiquei um longo tempo sem voltar ao Chile. Quando eu fui ficando mais velho, eu fui lá com 7, 8 anos, mas quando eu fui ficando mais velho, eu falei que eu só ia ao Chile jovem, né? Todo mundo de esquerda, né? Que eu só ia ao Chile depois que o Pinochet caísse, né? Então eu fiquei um vácuo. Mas a formação da família da minha mãe, meu pai, o período do meu pai no exílio, com Serra, né? Meu pai, quando chegou ao Chile, quem recebeu meu pai foi o Serra, e o Serra dava aula na Universidade do Chile, né? Meu pai conseguiu uma vaga no curso de economia, estudou economia lá. Meu pai estuda muito a América Latina. Acho que meu pai talvez seja dos políticos o que mais conhece a história da América Latina, porque tanto como prefeito, como não prefeito, todas as oportunidades de eventos nos países da América Latina, da América do Sul, da América Central, ele sempre ia, depois ele fazia um tour, né? Ele contratava um guia que entendesse de história e visitava os pontos históricos para conhecer a história, e depois, como prefeito, ele ficava contando a história dos grandes líderes da América Latina para todo mundo que ia almoçar com ele. O pessoal entrava lá, tinha que ficar 1h30 ouvindo a história do Simão Bolívar, de todos os líderes. Então, um pouco mais distante, porque, de fato, é uma coisa engraçada, né? O Brasil é mais virado, né, para o resto do mundo do que para a própria América Latina, uma coisa muito ruim, né? Os políticos em Brasília, geralmente, os deputados, querem os eventos na Europa ou nos Estados Unidos. Geralmente, os políticos, tirando os políticos do Sul, né, que tem uma ligação maior com a região, a maioria dos políticos brasileiros nega um pouco a relação com, pelo menos agora melhorou, mas negavam muito a relação com a América do Sul. Perfeito. Eu lembro quando seu pai era prefeito, numa das vezes eu estive no Palácio da Cidade falando sobre o meu livro do governo Jango. Ele reuniu todo o secretariado. Raramente você tem um político interessado em história, e o Sirquis era secretário do meio ambiente dele, Alfredo Sirquis, e eu apresentei meu livro lá, todo mundo com o livro, discutimos, foi muito legal. Deixa eu te falar agora as questões do osso agora da entrevista, as questões mais complicadas. O senhor ficou surpreendido, deputado, pela prisão do Alexandre Baldi, que tem relações pessoais muito grandes com o senhor, e do Rodrigo Dias. O que é que aconteceu? O que o senhor sabe? O senhor ficou surpreendido por isso? Eu não sei, eu fiquei surpreendido, claro, não tinha nenhuma informação. Né? Acho que a decisão é muito bruta, muito dura, né? Prender uma pessoa de um fato de 6, 7 anos atrás me parece uma decisão, vamos dizer, um pouco arbitrária, né? Claro que toda vez que há um indício, todos nós temos a obrigação de nos defender, e a Justiça, o Ministério Público, a obrigação de investigar, e a Justiça julgar. Mas uma decisão de um fato que não tem nenhuma relação com o momento atual, até porque a lei diverge disso, de fato é uma decisão dura, mas certamente o Baldi vai recorrer e vai fazer a sua defesa.
Deixa eu lhe perguntar uma coisa para o senhor. Todo mundo, houve uma repercussão muito grande da sua entrevista no Roda Viva, né, da TV Cultura. Eu participo lá do Jornal da Cultura, mas eu fui no dia seguinte, na terça-feira, não na segunda. Da pergunta sobre o impeachment. Isso teve uma repercussão enorme, e mesmo das pessoas que acompanham o meu canal, todos falando, mas como? A questão que se coloca um presidente da Câmara, independente do caso em tese, né? De acordo com o regimento, qualquer um, eu posso, qualquer cidadão, né, encaminhar um pedido de impeachment do presidente da República. Como é que funciona o recebimento, presidente? Como é esse trâmite, sem discutir o caso especificamente do presidente Jair Bolsonaro? O trâmite é uma decisão de julgamento do presidente da Câmara, né, o momento adequado. O grande problema, Vila, eu acho interessante porque cada um tem uma narrativa dos fatos olhando o seu interesse, né? Quer dizer, a narrativa dos fatos em relação ao da Dilma é que era golpe. Aí o outro, porque não tem que fazer. Então tem que escolher qual é o caminho. Mas eu não quero entrar nesse debate. É um julgamento político, né? A gente sabe que o impeachment é um julgamento político. Deferir ou indeferir é uma decisão exclusiva do presidente no tempo que ele entender importante. Agora, o problema todo desse processo, se você vamos chegar à conclusão que não tenha crime, né? O processo do indeferimento, ele sempre dá direito a um recurso. E o recurso vai gerar sempre no plenário um debate que, do meu ponto de vista, não é a hora para o debate. Quer dizer, a gente ficar discutindo pró e contra Bolsonaro no momento em que a gente está tendo ainda uma pandemia muito grande. Por isso que eu disse que não era a hora de tratar desse tema. Como é um julgamento político, o tempo é o do presidente da Câmara, certo ou errado, mas é isso que diz a Constituição e as leis. O que eu entendo é que uma decisão agora, né, de um indeferimento agora, ele traria para o plenário da Câmara o debate desse tema, não o debate dos assuntos pertinentes às urgências que o país precisa. É a minha decisão, foi a minha decisão. Claro, como você disse, qualquer cidadão pode entrar. Então, ter 50 processos de impeachment não significa que tenha 50 processos bem embasados. Não que não tenha algum que tenha algum apelo, mas eu não acho que eu deva, do ponto de vista político, tomar nenhuma decisão sobre esse assunto nesse momento. Isso só ocorreria... Bem, eu vou voltar a essa questão mais à frente, presidente, mas vamos só, já que o senhor tocou na questão do coronavírus e dos terríveis efeitos no campo da vida, 100 mil mortos, provavelmente chegaremos a esse macabro número na sexta-feira, no sábado, e o impacto econômico, que é a pior recessão da história do Brasil republicano. Infelizmente, ninguém diz isso, claro, com prazer. Como é que o senhor analisa a posição do governo federal em relação ao combate ao coronavírus e as medidas econômicas? Como é que o senhor analisa? Olha, Vila, eu acho que, do meu ponto de vista, há um erro no debate, para mim um erro muito claro, que é transformar a discussão do isolamento numa discussão prioritária da relação do governo federal com os entes federados, com estados e municípios. A gente sabe que todos os países, né, onde você teve a pandemia com mais força, mesmo aqueles que não fizeram o isolamento, a queda econômica é a mesma, né? Eu sempre dou o exemplo da Suécia e da Dinamarca, que a queda econômica foi de 25%, o outro país de 29%. Só que a taxa de mortos, né, na Suécia foi 5 vezes maior, né, 500 por 1 milhão de habitantes, e na Dinamarca 100 por 1 milhão de habitantes. Então nós ficamos discutindo, né, uma questão que está provado que quem fez o isolamento em países parecidos, né, teve uma perda de vidas menor do que o outro. Mas eu acho o seguinte, eu entendo até que existam divergências sobre qual é o melhor caminho. Só que a economia vai cair de qualquer jeito, porque se estiver tendo muitas mortes, você pode abrir o shopping que você quiser, você pode retomar a escola que você quiser, que as pessoas não vão. As pessoas não vão. Então, a queda econômica está dada. O que a gente precisa fazer? Entendendo que a queda está dada, né? Ter o melhor caminho de administração da crise do vírus, que a gente sabe que não teve. Quer dizer, as testagens não foram no volume que a gente precisava, não é isso? Então, nós tivemos muitos problemas. Então, mas eu acho que o grande erro foi essa divergência sobre uma questão que não ia resolver o problema da recessão, que é o isolamento. O que resolve o problema da recessão, a recuperação nesse ciclo, quer dizer, porque a recessão está dada, independente de qual fosse o caminho, ficamos com um caminho híbrido, ficou os governadores e o prefeito trabalhando, né, o isolamento, e, por outro lado, ficou o governo estimulando o não isolamento, o que acabou gerando conflitos de pequenos empresários,
com prefeitos, quer dizer, acabou gerando uma confusão. Fora a questão de apresentar um medicamento, né, que esse não é o papel do político, é o papel do médico. Então, eu acho que a grande questão é que durante a pandemia, eu acho que no início, eu acredito que algumas decisões tomadas, inclusive estimuladas pelo próprio parlamento, como a PEC da guerra, elas foram decisivas para você ter um marco fiscal, né, legal fiscal organizado para poder fazer o gasto necessário. A decisão, logo no início, do auxílio emergencial foi uma decisão correta e que o parlamento jogou num patamar que garantiu renda efetiva para milhões de brasileiros, né? Depois a questão da medida provisória do emprego, acho que foi uma medida provisória bem feita, a gente melhorou, mas ela foi uma decisão correta. E as medidas provisórias do crédito e as decisões de crédito do governo, que ainda estão demorando a chegar na ponta. Eu acho que o grande problema nosso, tirando, claro, a parte das vidas, que é o principal problema, né, a perda de vidas, na parte econômica, o nosso grande drama é que todas as decisões tomadas ou não foram efetivas ou demoraram muito para ser implementadas na questão do crédito. Porque a questão da massa salarial cresceu muito pelo auxílio. E a questão do crédito, para garantir a sobrevivência das empresas, dos empregos, acabou ficando para trás. Agora começou a melhorar com as decisões do Banco Central e com as duas medidas provisórias que o Congresso melhorou muito em relação ao que o governo encaminhou, a 944 e a 975. E agora nós estamos administrando os problemas que ficam de alguns setores que vão demandando a Câmara para ver se há alguma solução. O grande drama é que nós já investimos muitos recursos, né? E eu acho que a nossa capacidade de ampliar a despesa já não é tão grande como foi no passado, claro, e agora a gente tem que ir escolhendo o que vai ser prioritário, né? Parece que a questão do turismo é um problema de difícil solução, né? Difícil retomada, o próprio prejuízo que muitos comerciantes vão ter, bares e restaurantes, muitos problemas graves, mas eu acho que a parte da administração da crise sanitária que foi o maior problema nosso, porque com esses conflitos todos, né, com o Ministério da Saúde trocando de ministro 3 vezes, né, tentando operacionalizar, pressionar por uma linha. Eu lembro que teve uma medida provisória, a 909, que não tinha relação com a pandemia, tinha relação com o saldo de um dinheiro do Banco Central que estava sendo transferido para o Tesouro, que o governo pediu para colocar um artigo dizendo que aquele dinheiro só ia para estados e municípios que acabassem com o isolamento. Quer dizer, esse tipo de administração que eu acho que atrapalhou, mas como os prefeitos e governadores tiveram, né, o poder de tomar as decisões, eu acho que na maioria dos casos, tirando alguns casos de colapso no sistema de saúde, na maioria dos municípios, dos maiores municípios, eu acho que a administração foi feita com alguma qualidade. Agora, é claro que ninguém imaginava que a pandemia fosse se estender por tantos meses, né? Então, chega um momento que, de fato, ficar isolado em casa, chega uma hora que as pessoas perdem as condições. A gente não pode imaginar que todos moram em casas ou apartamentos muito grandes, né? A maioria das pessoas mora em apartamentos pequenos e sem uma estrutura, e certamente depois de algum tempo eu acho que começa a dar uma certa angústia em todo mundo. E aí essa é uma questão que a gente tem que administrar agora. Pressão para voltar às aulas, pressão para não voltar às aulas, né? Pressão para voltar mais rápido o comércio. Algumas regiões eu acho que já tem condição de avançar, como São Paulo já está avançando, mas tem outras regiões que, infelizmente, o vírus ainda continua atacando com força. O senhor, de passagem, tocou na questão dos gastos. Hoje, o ministro da Economia disse que o ano que vem, 2021, vai haver uma expressão dele, redução drástica dos gastos. Como é que o senhor acha que é possível ter uma redução drástica dos gastos, a expressão é dele, numa situação econômica ainda tão instável como nós estamos vivendo, e nada indica, segundo o grande parte dos economistas, que a recuperação vai ser rápida. Hoje, nessa semana, 2 dias atrás, o Estadão disse que o PIB por habitante vai ter uma queda de 5, alguma coisa, e nós vamos dar um salto para 2008, um grande salto para trás. Então, como é possível ter uma redução drástica dos gastos, presidente? Não, eu acho que em relação ao gasto de 2020, claro, eu acho que o que a gente tem que trabalhar, a PEC da guerra, eu acho que ela deu o seguinte sinal quando ela foi promulgada. Nós vamos concentrar as despesas extraordinárias em 2020. Em 2021, a gente vota o orçamento primário que foi preservado, de alguma forma foi preservado. Eu acho que a grande questão agora é saber como é que a gente melhora a qualidade do controle de gasto público. E aí você lembra que tinha aquela PEC do Senado, do Pacto Federativo, que o governo decidiu caminhar pelo Senado primeiro,
aquela regulamentação dos gatilhos do teto de gasto, indexação, não é isso? De salários, de contratos, né? Na PEC do Pedro Paulo na Câmara, a possibilidade de redução de salário com redução de jornada de trabalho. Eu acho que a gente vai ter que olhar muito para esse campo. Só que eu não estou vendo o governo, não que o Paulo Guedes não queira, eu acho que está muito mais travado no Palácio do Planalto, a discussão sobre controle de gasto público. Eu não estou vendo no governo, no Palácio principalmente, não na economia, um apetite para tratar desse assunto. Por isso que eu estou insistindo na tese que o teto de gasto não pode ser modificado de jeito nenhum. Porque senão, Vila, vai ser o que a gente fez nos últimos anos. Arranja uma receita extraordinária e cria uma despesa nova. Resolvi o problema. Não resolveu. Porque toda vez que você aumenta a carga tributária, aumenta o tamanho do Estado, você está tirando a competitividade do setor privado. Não é isso? Isso que acontece sempre no Brasil. Então, acho que a melhor equação que a gente faz é ter coragem de dizer: o teto de gasto está aqui, o orçamento primário do próximo ano é 1.485 trilhão, e nós temos que reduzir despesa, reduzir subsídio tributário, reduzir indexação, como está na proposta que o governo encaminhou para o Senado, porque senão daqui a pouco nós vamos ter uma carga tributária de 50% do PIB. Aí essa questão do subsídio tributário que o senhor tocou, os números variam, não sei, eu já vi falar em 280 bilhões, 300 bilhões, eu já vi tudo que é número, eu não sei qual é o número real. Essa não é uma questão que tem de ser enfrentada, tendo em vista que, se for necessário manter o teto dos gastos, como o senhor está defendendo, né? Por outro lado, temos problemas gravíssimos gerados agora pelo coronavírus e pela pior recessão da história. Como é possível fazer uma redução drástica dos gastos numa situação como essa, sem que haja um aumento generalizado de impostos? O senhor destacou que vai ficar com uma carga fabulosa. Por que não olhar, então, essa questão dos subsídios? Mas aí é tocar interesses poderosos, não é, deputado? Mas se tem 350, a gente não consegue olhar 20%, 30% disso, pelo menos, para a gente mexer no curto prazo, aprovar os gatilhos que estão na PEC do Pacto Federativo no Senado, mandar para a Câmara e aprovar, isso deve reduzir aí uns 15, 20 bilhões de margem de teto, subsídio, arranja arrecadação, quer desonerar a folha, tira 100 bilhões do subsídio tributário e desonera o primeiro salário mínimo, dá mais ou menos a mesma coisa, 100 bi. Agora, aumentando carga tributária, eu acho que não vai ser a solução, é a minha opinião. Deputado, o ministro da Economia, hoje temos de falar dele, porque afinal, dada a importância da situação que o país vive, voltou a falar de venda de 4 grandes estatais, sem identificá-las, num prazo muito curto de tempo. A princípio tinha falado 90 dias, já passaram quase 30, agora eu presumo que seja em 60. Como é possível, num prazo tão curto de tempo, e não há identificação de quais, privatizar 4 grandes empresas estatais? E por que também privatizá-las? Com qual objetivo? Porque tem de privatizar, mas tem de ter um objetivo. Como que o senhor aprecia essa declaração do ministro da Economia? Eu acho assim, se for subsidiária, o Supremo decidiu, eu acho que decidiu contra o que eu acredito, pode ser privatizada, vendida sem autorização legislativa. Acho que precisam de autorização legislativa. Eu não sou otimista na possibilidade de aprová-las esse ano, porque nós adiamos as eleições para novembro, não é isso? E a eleição terminando no final de novembro, o tema da privatização é um tema que acaba ficando pós-eleição, né? E pós-eleição, faltando 30 dias para o ano, eu acho muito difícil. Eu acho que as privatizações que precisem do parlamento, de autorização parlamentar, eu não sou otimista. Aquilo que for subsidiária, o governo já tem autorização para fazer. E se for por aí, tudo bem. Por exemplo, a Eletrobras, eu sou a favor. Eu acho que o custo da Eletrobras, o custo do sistema Eletrobras, ele é muito mais alto que os seus concorrentes no setor privado. Então, eu acho que é melhor você se desfazer disso, né, do que você ficar o Estado bancando uma empresa que, de fato, é menos eficiente que os seus concorrentes. Agora, a dúvida tem voto agora? Eu acho que na Câmara, eu acho que não. É o melhor momento de privatizar? Também não sei, não é isso? Apesar que está tendo aí um crescimento grande por procura de negócios na Bolsa de Valores, já que com a taxa de juros você vai ter algumas oportunidades, principalmente na migração de dinheiro da renda fixa para a renda variável. Mas eu acho difícil você conseguir, nesse prazo que o ministro quer, conseguir aprovar 4 privatizações no Congresso Nacional.
Durante um período, agora as coisas se acalmaram, as manifestações contrárias, sábados e domingos em Brasília, eram terríveis, principalmente em Brasília, um pequeno grupo, eu tentava contar, dava 150, 200, 250 pessoas, se tanto, mas ou em frente o Forte Apache, ou em frente ao Palácio do Planalto, manifestações com claro sentido golpista, defendendo, sem saber, eles nem sabem, mas o adicional número 5, defendendo imposição de ditadura, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal e atacando alguns políticos, entre os quais o senhor era um dos mais visados. Como é que foi conviver com isso? Um dos mais visados? Não, o mais visado, né? Não seja... mais visado. Olha, eu acho que um momento muito difícil, eu acho que o radicalismo, e não tem só o da direita não, né? A gente sabe que tem o da extrema esquerda também, eu acho que muito ruim porque, de alguma forma, esses movimentos que, né, eles vieram a público depois da vitória do Bolsonaro, que apoiaram o Bolsonaro na eleição, eles, na verdade, tentaram impor uma ordem ao Parlamento e ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a tese de que o governo ganhou, levou tudo. Na democracia não é assim, né? Na democracia, as outras instituições existem exatamente para garantir um equilíbrio nas relações e uma representação da sociedade. Aliás, esse é o único fato que a gente sabe, é que quem é minoria hoje será governo amanhã e vice-versa. Então é bom que as maiorias sempre respeitem as minorias para que amanhã não reclamem, né, de uma ação mais dura daqueles que assumem o poder e o controle da maioria. Então eu acho que essa foi uma questão muito grave. Acho que a reação do Parlamento com a CPI, agora com a tramitação de um projeto de lei que precisa ser estudado com muito cuidado, para a gente não entrar no campo das liberdades, que isso não pode ocorrer de jeito nenhum, e a própria questão do inquérito no Supremo, foram duas reações fortes, sinalizando que tudo tem limite. A liberdade de expressão também tem limite. Tudo tem limite, porque não pode ser da forma como fizeram, ameaças de morte nas redes sociais, chegadas aqui perto na residência e o carro passando, xingando e ameaçando que iam entrar com o carro com tudo. Não foi uma questão simples, mas quando eu fui perguntado pelo presidente do meu partido como é que eu estava vendo isso, porque eles tinham uma estrutura poderosa e com muito financiamento nas redes sociais, como é que eu estava vendo isso, eu falei, Neto, eu acredito muito na agenda que eu estou defendendo. Se a sociedade compreender, é bom. Se não compreender, é do processo democrático. Agora, não dá para aceitar essa distorção que vinham fazendo. Quer dizer, entram com um exército nas redes sociais, calam o outro campo, também que fica com medo das agressões, usam robôs, usam essas estruturas todas. Eu acho que essa reação, tanto do Supremo como do Congresso, que vai terminar nas próximas semanas com a aprovação de uma lei, eu acho que vão no caminho de mostrar que as liberdades são fundamentais, mas ter regras para o financiamento, transparência de quem está usando as redes sociais, não tem por que ter anonimato nas redes sociais, e também pensar alguma responsabilização das plataformas. As plataformas, querendo ou não, elas são, de alguma forma, meios de comunicação, elas são mídia. Não que elas tenham a responsabilidade do teu conteúdo, nem do conteúdo quando eu gravo, mas alguma responsabilidade pelo uso da rede social. É claro que elas têm muito mais condição de entender quando é que os robôs estão operando, quando é que está disseminando informação de forma distorcida. Eu acho que essa é uma questão que vai ter que ter uma solução, porque o próprio ministro Fachin, que deu aquele primeiro voto na questão do inquérito da fake news, ele disse exatamente isso: limites precisam existir, quer dizer, a gente precisa respeitar, né, a nossa Constituição, o nosso devido processo legal, para que todos os cidadãos tenham, né, os mesmos direitos, e aqueles que usem as redes sociais para cometer crimes possam ser responsabilizados. Presidente, a revista Piauí ontem, logo cedo, acho que todo mundo ficou comentando um artigo, uma reportagem sobre o dia 22 de maio, uma sexta-feira, quando o presidente da República teria, numa reunião, a repórter tem 4 fontes que contam que ocorreu daquela forma. Ele teria pensado, queria agir de fazer, ele usou a seguinte expressão: vou intervir. E o vou intervir, na leitura apresentada pelo presidente da República, era intervir no Supremo Tribunal Federal. Fica meio implícito que enviaria tropas, ocuparia o prédio, não sei se prenderia os 11 ministros, como, mas ia designar outros 11 ministros. Em suma, ia rasgar a Constituição, porque isso significa todos esses trâmites rasgam a Constituição, qualquer um deles. Eu liguei logo pela manhã para uma pessoa que foi ministro
de Estado de alguns governos e que tem muito boas relações em Brasília. Eu falei, o senhor leu isso? Ele falou, li. Eu falei, é verdade? Ele falou, é absolutamente verdade. Então, a primeira coisa é isso. A segunda que eu queria fazer um gancho, eu estou lendo agora, hoje logo pela manhã, às 11 da manhã, com os oficiais generais, o presidente da República, numa cerimônia, disse o seguinte: o que o povo sempre teve das Forças Armadas, além da garantia da lei e da ordem, é a garantia da sua liberdade. Eu entendi, presidente, que a liberdade é garantida do povo pelas Forças Armadas. Eu conheço a Constituição, o artigo 102 diz que o guardião é o supremo da Constituição, sei do artigo 142. Como é que o senhor opina? O senhor tomou conhecimento da reportagem da Piauí, como o conteúdo da reportagem, como é que o senhor analisa, e declarações como essa, que as Forças Armadas é a garantia da liberdade do povo? Olha, eu acho, Vila, que tanto o Supremo, o ministro Fux, como a própria consultoria da Câmara, e eu assinei a decisão de publicizar o nosso parecer, o nosso entendimento sobre o artigo 142, já fica claro que o artigo 142 não tem o papel das Forças Armadas como poder moderador, não é isso? Né? É claro que é uma matéria forte, é uma matéria impactante, mas ficou isso numa narrativa, sem ninguém falando em on, então tem que se tomar um certo cuidado, e ele não tomou a atitude, né, a gente sabia que naquele momento as relações estavam, né, no limite, né, de tudo explodir, mas ele não tomou a decisão, não tem muito o que ser feito, mas é óbvio que aquele estressamento vaza o artigo do Ives Granda, começa a tentar, então de fato foram momentos de alguma tensão, né? Mas certamente ali o presidente e os seus consultores, talvez as Forças Armadas tenham deixado claro que elas representam o Estado e não o governo, e que elas certamente não estariam dispostas àquele encaminhamento que em algum momento o presidente ou alguns assessores podem, de forma absurda, ter pensado, né? Essas constantes tensões que nós temos desde a Constituição, da promulgação da Constituição de 1988, para alguns, mostra que é um fracasso do presidencialismo no Brasil. Como é que o senhor analisa isso? É possível manter essa estrutura? É melhor o semipresidencialismo? É melhor o parlamentarismo puro? Como é que o senhor se coloca vendo a experiência recente do Brasil? Olha, eu acho que o sistema presidencialista, de fato, o Brasil tem avançado, mas eu acho que é um modelo que tem gerado muitas tensões, né? Muitos desequilíbrios. Eu prefiro, claro, um modelo onde você possa caminhar para um semipresidencialismo, um parlamentarismo. Acho que o debate não é nesse momento, que você não tem nem metade do mandato do presidente, e aparecer, né, uma posição de mudar o modelo, né, de governo nesse momento, mas de fato, eu acredito que um sistema parlamentar ele gera mais equilíbrio, ele gera melhores soluções nas crises, né? Eu acho que as crises no sistema presidencialista, e acho que aquela sua pergunta sobre impeachment é correta, e quando é que você tem que decidir? Eu decido quando eu entender que politicamente eu preciso decidir. Talvez a regulação possa ser outra, deva ser outra, eu não nego isso, né? Mas, tratar do assunto agora, eu vou gerar mais confusão se a decisão for pelo indeferimento. Então, o que eu imagino, basicamente, é que o que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, é ter um modelo que gere mais estabilidade na política. Eu acredito. Agora, eu acho que os partidos, Vila, são muito culpados também. Por exemplo, fundo eleitoral. Só para pensar um tema, fundo eleitoral tem em vários países do mundo, tem na Alemanha. Né? A Alemanha, a Fundação Konrad Adenauer, da presidente Merkel, ela recebe 100 milhões de euros por ano para fazer pesquisa, estudos, levar a política, né, sobre democracia, sobre liberdade para o mundo inteiro. Então, os partidos que estão defendendo um sistema de financiamento assim deveriam trabalhar para mostrar para a sociedade que esse é o caminho. Da mesma forma que o sistema de governo. Os partidos, né, que defendem o parlamentarismo precisavam fazer um trabalho permanente com a sociedade, mostrando quais são os benefícios de um sistema semipresidencialista ou parlamentarista, porque eu acho que, de fato, para o Brasil, apesar do presidencialismo ter, pelo menos até um tempo atrás, ter ampla maioria na sociedade brasileira, eu acho que, de fato, o que a gente está vendo aí nos últimos anos é que o presidencialismo ele gera muito mais tensões para a solução de problemas do que um sistema onde você possa
caminhar com soluções mais rápidas, como é o parlamentarismo. Deputado, uma última, estou indo já para o final da conversa com o senhor, né? A questão da Lava Jato virou. Bem, a Lava Jato é um tema desde março de 2014, né? Quando começou, um tema, em alguns momentos parece que diminui a atenção às suas operações, depois retoma o tema, mas nos últimos dias, com uma posição muito dura do Procurador-Geral da República, essa questão ficou bastante presente. Como é que o senhor avalia a Lava Jato como presidente da Câmara dos Deputados e aí no centro de Brasília, onde tudo acontece? Como é que o senhor avalia a questão da Lava Jato? A Lava Jato foi muito importante, avançou muito. Todo processo, toda investigação que acaba gerando muito poder, pode ter erros, pode ter distorções. A única crítica que eu faço é que às vezes me dá a impressão que os procuradores não gostam de ser fiscalizados. É a impressão que eu tenho, né? No sistema brasileiro, a Procuradoria, o Procurador-Geral, ele coordena os trabalhos de todos os ministérios públicos, né? E junto com o Corregedor e com o CNMP, eles têm o papel de impor, colocar os limites, investigar os excessos. A única questão que eu acho que é negativa nesse processo todo é que o Conselho Nacional do Ministério Público, diferente do CNJ, julga muito pouco, pune muito pouco em relação àquilo que eu acredito que há de processo e que deveria ter algum tipo de punição por parte do Conselho. Eu não sou a favor de interferência do Congresso, com CPI, com nada disso. Eu acho que a gente deveria aprimorar essa relação. Quem fiscaliza o Ministério Público e como fiscaliza? Qual é o papel da Corregedoria? Qual é o papel do Conselho? Para que a gente tenha certeza, né, que o trabalho da Lava Jato de Curitiba ou de São Paulo, qualquer uma que seja, também tem os seus sistemas de controle, porque senão, daqui a pouco, um procurador pode tudo. E a gente sabe que no sistema democrático, o respeito ao devido processo legal é fundamental. O senhor não ficaria mais um mandato à frente da presidência da Câmara dos Deputados, não, né? Olha, Vila, eu acho que 4 anos e 6 meses é um longo tempo. É claro que o presidente da Câmara tem um grande poder, é uma posição que gera muito trabalho, né, muito gastos, muita energia, mas é assim, uma grande oportunidade você participar das decisões mais importantes do país, participar de grandes reuniões, estar com muita gente qualificada aqui que vem do Brasil inteiro discutir projetos. Eu aprendi muito mais nesse período do que eu aprendi nos outros anos como deputado. Então, é claro que é muito bom ser presidente da Câmara, mas, sendo um democrata, é óbvio, e com a Constituição dizendo que eu não posso ser candidato à reeleição, é óbvio que eu tenho que respeitar e já preparar esse segundo semestre, tentando aprovar alguns projetos que eu considero importantes, né, e passar a presidência da Câmara para aquele que o plenário, de forma majoritária, escolha como meu sucessor. Legal. Poxa, muito obrigado, deputado, pela entrevista, pelo bate-papo, pelas opiniões que o senhor apresentou. Eu queria só deixar ressaltado que a Câmara, especialmente a Câmara, mas o Congresso Nacional teve um papel muito importante nessa crise toda, né? As propostas que vinham do governo foram melhoradas em muito. Eu lembro que do auxílio emergencial, originalmente era R$200, né? E saltou para 600, e o interessante é que o lucro, entre aspas, político disso, não ficou com o Congresso, mas ficou com o Executivo, que tinha mandado por R$200. São os paradoxos da política brasileira. E as pessoas me falam, mas Rodrigo, por que você fez isso? Porque eu não estou preocupado de quem é o resultado, de quem é o lucro, né? Nossa obrigação é atender a população, principalmente num momento como esse. Então, é óbvio que a gente fez o melhor. A PEC da Guerra foi uma construção nossa, ouvindo o Zé Roberto Afonso, o Bruno Dantas, o ministro Gilmar Mendes, e demos uma solução para o governo que o governo não tinha pensado. O governo não tinha pensado numa PEC, né, que desse todas as condições, conforto, para a burocracia poder operar e editar medidas de crédito para atender a população. Acho que a grande medida do parlamento, claro que o emergencial tem uma força maior, porque chega a mais de 50 milhões de pessoas, mas tudo isso só foi possível a partir da promulgação da PEC da Guerra, que foi uma construção exclusiva da Câmara e do Senado. Valeu, presidente, muito obrigado, deputado Rodrigo Maia, pela conversa aí. Eu gostaria, numa outra oportunidade, a gente poder conversar. Prazer. Muito obrigado. Bom prazer. Obrigado.